Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou explicar como fazer a instalação do aplicativo Sila e como realizar o cadastro. Então aqui no ícone da Play Store, em pesquisa, vamos digitar Sila AR. Nesse primeiro aplicativo, vamos clicar nele e clicar em instalar. Pronto. Após a instalação, podemos clicar aqui em abrir ou acessar o aplicativo pela listagem de aplicativos instalados no dispositivo. Clicando aqui no ícone do aplicativo Sila, ele irá abrir. Bom, ele está solicitando a permissão da câmera, vamos clicar em permitir. Caso não tenha um login e senha, vamos realizar o cadastro para acessar o aplicativo. Então, clicando aqui em cadastre-se, vamos informar um nome, um e-mail, uma senha. A senha tem que ser no mínimo 9 dígitos. A confirmação de senha e vamos clicar em confirmar. Aqui é o termo de uso do aplicativo, rolando o termo para baixo, o botão aceite será visível em tela, vamos clicar em aceite. Então pessoal, após iniciar o aplicativo, ele terá essa tela aqui. Essa tela aqui é o sem marcador, então se estiver projetando esse elemento, esse alvo, né, na tela, quer dizer que o dispositivo tem o suporte sem marcador, então ele poderá projetar o elemento sem a utilização do marcador. Mais para frente eu vou explicar como faz para acessar o módulo com o marcador, mas a única coisa de diferença do módulo sem marcador para o de marcador é a utilização do marcador mesmo. Ambos as funcionalidades dos mesmos são idênticas dos dois módulos. E aí quem tiver suporte a sem marcador poderá usar com o marcador, e quem tiver o dispositivo que não tiver suporte só poderá acessar os elementos com o uso do marcador. Então aqui no canto superior, né, tem um botão online. Aqui é para finalizar a sessão do aplicativo. Assim que realiza a finalização da sessão, todos os elementos serão apagados. Então todos os elementos que foram baixados pelo usuário no dispositivo serão apagados. Aqui na parte inferior tem um menu, é um menu interativo, então eu posso manipular o menu, né, tirar ele de tela, voltar ele. Então eu vou ter essa interação com o menu. Ao lado é o botão para finalizar o aplicativo, então eu vou fechar o aplicativo. O botão ao lado é um reset, então a cena que tiver em execução, seja com marcador ou sem marcador, será restartada, né, caso ocorra alguma falha em um dispositivo na utilização, na projeção do elemento. Ao lado é um botão de ajuda, então aqui tem todas umas informações básicas sobre cada botão, né, um guia aqui bem simplificado. E ao lado onde tem os ícones de acesso, então aqui tem o link do canal, onde serão disponibilizados os vídeos tutoriais para a criação desses elementos na plataforma. Ao lado tem um botão de QR Code, então esse botão de QR Code aqui serve para realizar a leitura. Assim que acionado, ele cria esse frame, né, com esse campo no centro, então eu tenho alguns segundos aqui para realizar o scanner desse QR Code. O tempo para que ele possa realizar, o usuário possa realizar o scanner do QR Code para realizar o processo de download do elemento, né, da projeção do elemento. Ao lado é o ícone de gravação, então é o gravador, então aqui eu vou realizar a gravação da tela do dispositivo, da projeção do elemento. Ao lado fica a loja, então aqui, acionando a loja, aqui ficam os elementos, inicialmente o local, né, então todos os elementos que foram baixados pelo usuário estarão nessa seção. Então aqui é o ícone que simboliza esse HDzinho aqui, simboliza que esse elemento foi baixado no dispositivo, né, que está embaixo, está a numeração dele, né, o ID.
cada elemento tem um ID único. Ao lado são os meus, né? Então aqui todos os elementos publicados na plataforma ficarão visíveis aqui. É interessante ressaltar que os elementos que são definidos como privado e só com links aparecerão para apenas o usuário inicializado na sessão, outros não terão acesso, né? Então aqui, se você definir lá o elemento como privado ou como acesso ao link, ele aparecerá aqui, independente se terá público. Ao lado da categoria, então assim que o usuário define a qual categoria ele vai criar aquele elemento, eu posso acessar. Então, se eu definir aquele elemento como público, outros usuários poderão ter acesso àquele elemento. Por exemplo, isso aqui, o professor cria um conteúdo pedagógico e ele gostaria de deixar isso público para outros professores utilizarem em sala de aula. Então, aqui eu acesso a categoria e dentro da categoria eu tenho todos os grupos relativos àquela categoria. Então, aqui tem todos os grupos e dentro de cada grupo eu tenho os elementos. Os elementos que terão o ícone dessa nuvenzinha, quer dizer que eles não foram baixados, e os que têm o ícone do HD é que foram baixados. E caso tenha algum elemento que precisa ser atualizado, né, o elemento foi atualizado no portal, ele vai aparecer um botão de atualização aqui. Então, assim que você abre, ele realiza o processo automático de atualização desse elemento no dispositivo. E ao lado é os produtores. Então, aqui eu posso colocar meu perfil como público, né, por uma questão de portfólio. Então, se eu definir meu perfil como público lá no sistema, na plataforma, ele será exibido aqui nessa seção. Então, nessa seção eu consigo ver todos os produtores de elemento, de conteúdo, né, visível. Isso aqui serve como uma questão de portfólio. Então, eu crio meus elementos, coloco eles como portfólio para outras pessoas acessarem e ver meu conteúdo, né, ter essa experiência no meu desenvolvimento dos meus conteúdos, meus elementos de aprendizagem, na minha criação. Então, se eu fazer alguns móveis planejados, eu gostaria que outras pessoas conhecessem o meu trabalho, então eu tenho essa opção aqui dentro da plataforma. Lembrando que apenas o produtor, se ele definir como privado, só ele terá acesso àquele elemento. Outras pessoas não terão acesso àquele elemento, apenas o produtor que tiver inicializado naquela sessão e definiu aquele elemento como privado. Se ele definir como apenas como link, ele também não fica disponível aqui na loja, né? Então, para outras pessoas acessarem aquele conteúdo, elas precisam do link, que no link tem essa chave. Ela vai ser realizada uma validação para ver se a chave é válida, e se a chave for válida, o outro usuário consegue acessar aquele elemento. Então, se definir como apenas com link, apenas com link é possível acessar aquele elemento, pela loja não. Então aqui eu vou realizar a projeção desse elemento, que eu já baixei aqui. Esse elemento foi feito no 3D Max junto com uma animação. Eu vou demonstrar as duas opções, uma feita dentro da Unity com animação e outra desenvolvida por dentro da Engine, né, para mostrar a diferença do que é capaz de fazer. Inicialmente é possível fazer elementos simples com grande complexibilidade. Então, cada elemento tem um grau que pode ser desenvolvido ou atrelado a qualquer outra estratégia ou elemento ou funcionalidade. Então, aqui eu vou abrir. Então, eu tenho a opção de remover ele. Então, eu posso remover do dispositivo, como eu posso abrir o mesmo. Então, aqui eu vou fazer a projeção do mesmo. Eu tenho essa interação do elemento, então eu consigo mover, rotacionar aqui em tela. É interessante que aqui em cima, superior, assim que eu faço a projeção, ele está rotacionando no eixo Y. Se eu trocar aqui para o eixo Z, ele vai rotacionar para o eixo Z. Se eu trocar para o eixo X, ele vai trocar para o eixo X. Então eu consigo rotacionar ele nos três eixos, né? Seja no eixo X, no eixo Y ou no eixo Z. Também é possível dar escala, mover, rotacionar. Aqui embaixo também abre outros elementos relativos a esse elemento. Então vamos, por exemplo, nesse aqui eu consigo trabalhar com a questão da camada. Então eu aqui na camada eu tenho a opção de manipular os materiais desse elemento. Então se eu clicar aqui,
eu consigo mudar esse elemento, o aspecto visual dele. Então eu consigo deixar ele transparente, posso deixar ele com cara de cromado, né, de metal. Eu posso deixar ele opaco, da forma que estava. Como eu posso resetar, ele vai voltar à cor natural, né, de como foi exportado. Então, se eu exportar ele com uma textura, ele também vai vir com a textura aqui. Eu também consigo mudar a cor dele, então eu tenho essa interação com a cor desse elemento, então eu consigo manipular a cor dele. Posso deixar ele meio transparente, consigo trabalhar com o translúcido desse elemento, então eu consigo trabalhar com esse fator, né, com essa propriedade, deixar transparente. Como eu não tenho nenhuma textura cadastrada lá no portal, eu não consigo fazer projeção, mas eu posso criar categorias de textura, por exemplo, madeira, MDF, metal. Eu posso ter uma categoria metal e lá eu coloco todas as texturas, elas aparecerão aqui, aí eu consigo mudar a textura desse elemento em tempo de execução. Aqui eu tenho acesso a todas as camadas desse elemento, então, por exemplo, consigo acessar aqui, pegar esse elemento, consigo ocultar, desocultar. Eu consigo trabalhar apenas com a cor desse elemento, então eu posso manipular apenas o visual daquele elemento selecionado e seus filhos, né, que são todos os elementos da sua hierarquia, que corresponde à sua hierarquia. Posso apenas mover esse elemento se quiser, então eu tenho interação apenas nele. Posso mudar a escala dele. E também, se eu quiser aqui, mudar a rotação desse elemento junto. Ocultar, desocultar. Aqui tem a opção do animador. Então, se eu clicar aqui, ele vai ser inicializado. Eu posso controlar essa animação. Então, toda animação que é exportada pelo 3D Max, ela vem para cá. Então, aqui eu consigo manipular, eu posso deixar ela mais rápida. Como foi só gravado 20 frames, né? Então aqui esses demais não tem. Posso diminuir a velocidade também. Se eu quiser conseguir fazer a inversão da animação, eu parar o loop, né? Então se eu clicar aqui, ele não vai ficar mais no loop, vai parar. Então eu tenho essa opção. Então aqui embaixo é a velocidade da animação. Isso aqui é a inversão da animação. Então, se ela tiver em um sentido, ela vai percorrer no outro sentido, no sentido oposto da animação que foi predefinida. Esse elemento aqui é para remover, então aqui eu consigo remover o elemento que tiver em cena. Aqui eu vou baixar novamente. Bom, essa opção aqui é tipo um marcador, é um mapa. Então, conforme eu seleciono ela, de acordo com que eu mova o dispositivo, o elemento 3D vai acompanhar. Então, se eu levar, se eu trazer, né, então eu consigo manipular. Se eu clicar novamente nela, ela vai fixar o 3D. Então, se eu mover o 3D, levar, né, a altura dele, e aí eu seleciono novamente, ele puxa esse elemento para o centro do alvo. Essa outra ferramenta aqui, se eu selecionar, ela remove o alvo, né? Então agora eu tirei o alvo, né? Você pode ver que ele sumiu da tela. Eu posso instanciar outro elemento também. Então vamos pegar dois elementos. E aqui agora eu tenho dois elementos. Então, se eu selecionar esse elemento, clicar uma vez em cima, terá acesso à animação dele. Então, aqui, ó, vou parar a animação desse aqui. Aqui ele continua. Então, eu cliquei em cima daquele, ele pegou a propriedade, também parou. Então, eu clico nesse outro aqui, consigo mover apenas a animação desse elemento. Eu clico no outro, mexo apenas o outro.
Então eu consigo trabalhar com diversos elementos em cena, manipulando eles de acordo com a minha necessidade. Bom, para apagar eu seleciono, eu clico em cima do elemento, clico em remover, clico em cima do elemento e clico em remover. Bom, a leitura do QR Code funciona a mesma coisa. Então eu tenho um QR Code, eu clico em cima do QR Code, ele vai me trazer o elemento. Então aqui eu trouxe o elemento, eu consigo manipular ele, rotacionar, também consigo manipular aqui a sua textura, a sua cor. É interessante que as texturas que são definidas aqui, né, elas só estão disponíveis na seção do usuário. Então, se você cadastrou as texturas aqui, ela só é uso do produtor. Outros usuários não têm acesso a essas texturas. Por isso tem a outra forma, que é a forma do aplicativo desenvolvido dentro da Engine, que aí você consegue colocar várias texturas para o usuário interagir. E aí vamos clicar aqui no botão aqui para fechar o elemento. Então eu tenho aqui pegando o elemento pelo QR Code ou pela loja. Assim que eu acesso a loja, então aqui tem um elemento que foi baixado, que eu cliquei nele, pela loja, e o outro que foi instanciado pelo QR Code. Então foi realizada a leitura e agora eu tenho dois elementos. Caso eu não tenha internet, eu consigo ter acesso a esses dois elementos sem que eu esteja conectado ao servidor. Eu vou demonstrar agora outro elemento, o mesmo elemento, mas desenvolvido pela Unity, né? Vou mostrar a diferença do que é capaz de fazer. Então aqui vamos fazer o download do mesmo. Aqui então vocês podem observar que o elemento ele já vem cromado, né? Já vem com material que eu já defini para ele. E aí eu consigo colocar elemento canvas, né? Por exemplo, se eu clicar aqui, ó, a portinha vai abrir. Eu consigo também colocar em tamanho real, né? Sem marcador, se quiser de posicionar. E aqui na parte de baixo eu coloquei um elemento canvas que eu consigo definir a textura. E esse aqui fica, de acordo com o que estão vendo, fica para o usuário. Então o usuário pode clicar aqui e ver o portão dele de acordo com a textura que eu defini aqui para ele. Apenas as texturas que eu queira que ele visualize. Então aqui, se eu clicar aqui no botãozinho do controle em Canvas, eu tenho essa interação. Eu posso dar essa opção para o meu usuário. Então, se eu clicar aí no meio aqui do controle, ele para a animação. Aqui ele retrocede a animação. Aí aqui eu consigo avançar a animação. Então eu tenho as diversas opções aqui para o usuário interagir com o meu elemento, né? Isso é interessante. Então aqui eu consigo fechar a portinha. Também interagir com o mesmo. E aqui vamos apagar. Bom, agora para acessar o modo marcador, aqui no último ícone tem um QR Code. Aqui no último aqui tem uma opção de um marcadorzinho. Então assim que a gente clica nele, a gente vai entrar no modo marcador. Bom, esse aqui é o módulo marcador. Você pode ver que não tem um alvo agora no centro da tela, apenas esse ícone no canto aqui esquerdo, inferior esquerdo, que aponta o desenho do marcador ativo no momento. Então, se a gente tiver algum elemento, então aqui a gente tem um QR Code, clicamos aqui para realizar a leitura. Vocês podem ver que agora ele fica na parte superior do marcador.
Então toda a minha interação agora eu preciso do marcador para fazer a projeção do elemento. Como também eu posso acessar a loja, pegar o elemento, baixar e posicionar o marcador. Então eu tendo o marcador, eu posso realizar a projeção. Bom, esse vídeo eu vou terminar por aqui. Nos próximos vídeos eu vou estar demonstrando como produzir esses elementos e todas essas interações. E também a instalação da engine, como fazer para fazer a publicação dos elementos desenvolvido, customizado dessa forma por dentro da engine.